Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mets Cloud RP. Hoje vamos falar então sobre o módulo financeiro Contas a Receber. Então você pode entrar aqui direto pelo menu financeiro, Contas a Receber, né? Ou pesquisar ali pela barra de pesquisa. Então, de um modo geral, a grande maioria dos títulos do Contas a Receber virão automaticamente a partir da emissão de nota fiscal. Porque na medida que você emite uma nota fiscal de saída, o sistema já pela condição de pagamento, como nós já vimos, vai gerar os títulos automaticamente aqui, parcela 1, parcela 2, parcela 3, dependendo da condição de pagamento ou a configuração de duplicatas que você definiu lá na aba duplicatas da nota fiscal. Você também pode eventualmente colocar um título manual, você pode vir aqui. Para isso, daí você tem que ter um título, um tipo de documento, que nós já vimos lá também, configurado como manual. Porque se você tentar incluir aqui um título automático, nem vai aparecer o título aqui, porque o sistema entende que aquilo é exclusivo de uma nota fiscal, por exemplo. Tá? Então você pode vir aqui, pode incluir, por exemplo, um título de teste aqui, aí você fica responsável por colocar o número, né? Parcela, todos são campos obrigatórios, observa o asterisco, né? A questão do emissor, né? Que daí se você está trabalhando com multiempresa, ele vai puxar o emissor padrão, sendo que você pode alterar aqui. A empresa, que daí você pode pesquisar aqui também e pegar nota fiscal eletrônica. Nota fiscal. Vamos pegar aqui o nosso cliente de nota fiscal eletrônica, que é o nosso de teste. Então, o cliente você lança, né? A moeda ele puxa padrão do sistema, que normalmente é real. Né? Quantidade de emissão. Esse campo aqui é para o valor, tá, gente? Por que é quantidade? Porque seria a quantidade na moeda, né? A quantidade de emissão, vezes a taxa 1 do real, ele vai gerar o valor de emissão aqui do lado. A data de alteração e emissão ele puxa automática. A emissão eu posso alterar, colocar para trás, por exemplo, se foi emitido ontem esse título, enfim, né? O banco, que daí você pode vir aqui e puxar, então. Aí ele vai também já filtrar as contas correntes que tem desse banco, daí você já pode lançar. A posição do título, que nós já vimos também qual que é a função. O representante, porque daqui a pouco pode ser um título que tenha comissão. Aí, se você lança o representante aqui, é importante que você diga, então, se você vai informar o valor desse título, né? Ou se você vai informar o percentual. Então, se você já informa o valor, você poderia vir aqui e colocar os R$10. Eu não preenchi aqui em cima o vencimento, então vamos colocar aqui o vencimento. E está incluído o meu título, né? Posso salvar ele. Então está gravado. No momento que o título está gravado, ele vai ficar então como em aberto, porque eu não fiz a liquidação. A liquidação é feita aqui embaixo, na grade. Então eu poderia, por exemplo, pesquisar esse título. Inclusive, o Contas a Receber tem a aba localizar, tá, pessoal? Vocês podem usar a aba localizar, só que tem que ter o cuidado, tá? Porque tem aqui um botão pesquisar que é bem mais completo, tá? Onde que você tem bem mais opções de filtro, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui pesquisar os títulos com saldo, eu posso pesquisar os atrasados, né? Posso pesquisar os em abertos de uma determinada data, né? A gente já viu como que usa esses selecionadores. Então, eu poderia vir aqui e filtrar, por exemplo, pela data de hoje, e o sistema, então, me trazer todos os títulos emitidos na data de hoje. Entendeu? Então, aí vai depender de como você monta a sua pesquisa, né? Localizei o meu título, eu posso fazer a liquidação dele, tá? Lembrando que esse processo, quando vem via cobrança, você já pode fazer, então,
essa cobrança, a liquidação da cobrança automática, tá? Aqui você pode configurar essa grade também, já definir melhor aqui o tamanho dos campos para que fique mais legal de você lançar, né? Então você pode definir os campos aqui já com um tamanho que fiquem bons assim para o seu tamanho de monitor e também configurar os campos que são mais importantes para você, tá? Então aqui eu vou chamar a inclusão, né? Então o sistema vai me abrir os históricos de baixa permitidos para essa situação. A conta corrente ele puxa ali de cima, mas eu posso alterar. Daqui a pouco o cliente não pagou pelo Banco do Brasil, ele me pagou em dinheiro. Bom, eu poderia colocar conta caixa aqui, né? O valor do pagamento, que ele já puxa automático do dia de hoje, né? O valor do pagamento, que olha, conforme eu vou passando aqui, ele já habilitou aqui para eu lançar o pagamento. Eu poderia lançar juros e desconto. Vejam que se eu lançar um valor de juros aqui, pessoal, vamos colocar aqui R$10 de juros só para a gente fazer um teste, ó. Ele me calculou um saldo de R$10, ó. Porque ele entende, não, mas então se tem R$10 de juros e o título é de R$100, então o cara tem que me pagar R$110. Daí ele vai zerar o saldo. A mesma coisa se eu fizer despesa, só que daí é o contrário. Despesa ou juros, né? Aí ele vai fazer o contrário a essa situação. Poderia ter um desconto aqui de R$5, por exemplo, né? Aí o meu pagamento, se eu deixar o 100 aqui, que é original, ele vai dar um saldo negativo nesse caso. Não pode ter pago 100 se você deu 5 de desconto. Aí você tem que colocar aqui 95, tá? Essa data do crédito a gente viu lá no D+1 dos documentos, é se eventualmente esse dinheiro vai demorar um dia para acreditar, mas ele puxa a mesma data do pagamento, ó. Você poderia alterar. E tem ainda aqui a possibilidade de colocar um complemento, que é um complemento que depois, um descritivo que ele vai puxar lá para o módulo de caixa e bancos, tá? Então eu vou salvar minha baixa. Quando eu salvo a minha baixa, observem aqui em cima então que o meu saldo zerou. Então esse título, se eu entrar de novo aqui no pesquisar, né, você vai, se eu pegar os em abertos na data de hoje, já não vai aparecer, porque aquele título ali já foi liquidado, né? Então, cuidado com a situação do título conforme você usa ali na pesquisa. Se você também tem que cuidar o seguinte, você veio aqui, fez uma pesquisa e pegou, por exemplo, todos os títulos com saldo, né? E aí você veio aqui, fez a pesquisa, né? Fez essa pesquisa. Ele vai te montar então aqui na aba localizar com todos aqueles títulos, né? E daí você entra aqui na aba localizar e pesquisa um título que não está dentro desse grupo aqui, ele não vai pesquisar, porque aqui ele entende que você está filtrando nos resultados, tá? Então cuidado com isso, você até pode usar a aba localizar aqui desde que não tenha utilizado um filtro anterior, tá? Senão ele vai acabar filtrando apenas nos resultados, tá? Então, lançado o meu título aqui, né? Tem a aba de cobrança aqui, tá, gente? Que depois, quando a gente vê cobrança, a gente vai ver mais em detalhe. Mas, por exemplo, eu poderia, se eu tiver associado um valor aqui para um programa de cobrança, uma remessa bancária, coisa assim, eu poderia vir aqui e emitir o boleto dentro do próprio sistema aqui. Se eu clicar em boleto aqui, eu escolho o banco e emito aquele título, tá? Aquele boleto. Daí depois eu teria que fazer a remessa bancária desse boleto. E aqui, nessa visão de cobrança, vão ficar os dados específicos, se o boleto foi impresso, o nosso número, né? A data que foi processada a cobrança, se já foi enviado para o banco, tá? Então isso aí tudo também você consegue ver. Aqui tem uma opção de recibo, que é se você daqui a pouco recebe, o pessoal vai até a sua empresa para pagar, você pode, por exemplo, emitir um recibo, aqui um modelinho simples que o sistema emite. Se é um título manual, eu posso alterar, tá? Se ele é um título automático, eu não posso alterar e deletar. Essa é a diferença, porque um título automático, o sistema entende que é um título do sistema. Então, se você quer excluir um título de uma nota fiscal, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e cancelar a nota fiscal, e não vir aqui excluir o título, tá?
Muito cuidado com isso, né? Vamos consultar de novo ali nosso título, né? Vai que tem alguma situação aqui então que eu quero localizar novamente aquele título, né? Observem que agora ele não achou o título. Por que que ele não achou o título? Vamos pegar aqui os quitados com emissão na data de hoje. Aí ele vai localizar. Ou posso deixar ambos aqui também, que ele também busca. O padrão é ambos, tá, gente? O padrão é antes. Então aqui eu vou lançar. Então agora, olha, ele localizou meu título. Vamos que deu um problema, voltou o cheque do meu cliente, alguma situação que não entrou o depósito, alguma questão que eu não recebi esse dinheiro. Eu poderia estornar, clicando aqui nesse botão estornar, daí eu entro em modo de edição aqui, clico aqui, por isso que tinha a opção do estorno lá no histórico que nós vimos quando vimos o cadastro de histórico. Ou eu posso vir aqui e excluir as baixas, desde que não tenha sido fechado o período, tá? Então aqui quando eu excluo a baixa, o sistema retorna o saldo para o meu título, tá? Então vejam que retornou o meu saldo aqui, meu título volta a estar em aberto. Eu poderia também ter baixado parcial aqui, tá, pessoal? Sem problema nenhum, tá? Então, aqui também tem a opção, por exemplo, algumas coisas você consegue alterar até no título de nota, né? Você poderia vir aqui, por exemplo, e precisar alterar, né, o vencimento. O cliente pediu uma prorrogação. Aí você viria aqui, colocaria a nova data daquele título, né? O que o sistema faz? Ele vai gravar, então, né, que houve aquela alteração. Ele tem aqui uma mensagem de cálculo de juros. Eu poderia calcular o juro, né, nesse título. Ele tem uma opção ali que você pode calcular os juros. Ou você dá um cancelar aqui que não quer calcular os juros, né? E aí você só grava a alteração. Então olha, que agora ele pegou a nova data, ele gravou aqui a data original, né? E disse que já foi prorrogado uma vez esse título. Então eu posso controlar as N prorrogações que esse título vai ter. Tá? Então, recapitulando, isso aqui, esse passo aqui de alteração de vencimento você pode fazer tanto no título manual quanto no título automático do sistema. Certo, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.